Eu costumo fazer 3 camadas de massa, assim como você faz, e 2 de recheio. Só que eu costumo assar na mesma forma. Você acha que isso, por eu cortar as massas, influencia na estrutura do bolo? Sim, vamos lá. Tu usa a massa amanteigada, a massa do curso? Isso. Pronto, vamos lá. A massa amanteigada, eu sempre falo no curso, falo aqui no Instagram, falo em todo lugar. Não é uma massa que a gente não fez a massa amanteigada para ser assada em formas altas, né? Por quê? Quando ela fica, a gente coloca a massa toda numa forma só, ela é uma massa pesada, né? Tu já fez um pão de ló? Sim, já. Pronto, a gente sabe a diferença da densidade dessas duas massas, né? O pão de ló é extremamente levinho e a massa amanteigada é super pesada. Então, quando a gente coloca ela toda junto na forma, pode acontecer dela solar. Não é sempre que vai solar, mas pode acontecer. No teu caso, pelo que tu me falou, não acontece isso, né? Não. Ótimo, então já é um problema a menos. Mas essa questão de fazer ela numa forma só e cortar, acaba sim perdendo um pouquinho da estrutura. Perde tudo? Não, não perde a estrutura total, meu bolo vai desabar por isso, mas não. Por que que acaba perdendo um pouquinho da estrutura, né? Porque a gente fazendo ela em discos separados, a gente vai ter sempre aquele fundinho inteiro da massa, sabe? E aí aquele fundinho que foi todo assado, que tem aquela película, por mais que ela seja uma película super fininha, ela traz meio que uma compactaçãozinha daquela massa que tá lá dentro. Porque a massa por dentro, por mais estruturada que ela seja, ela esfala um pouquinho, né, na parte de dentro, se a gente mexer. Então, quando a gente corta aquele disco do meio, ele não tem proteção nem embaixo nem em cima, ele só tem a proteção dos lados. Então, aquele disco ali especificamente, ele acaba ficando um pouquinho menos estruturado. Mas não é uma coisa que vai fazer o teu bolo desabar nem nada do tipo. Seguindo todo o passo a passo certinho, fazendo a prensagem correta, se for um bolo de andar, por exemplo, fazendo a estruturação correta, com certeza vai dar certo, mas perde um pouquinho, sim, da estrutura quando a gente corta a massa, tá? Certo. Então, cortando 2 vezes, para você seria tranquilo. Cortando duas vezes, como assim? É só partindo ela no meio, por exemplo. Ah, sim, então tu fala que. Mas tu falou que usa 3 discos, por isso que eu dei esse E exemplo. Então tu não, só mas corta ela em dois? se eu cortando ela em 2, ela fica mais segura, então, no Sim, caso. fica mais seguro, porque ela vai ter a película de cima e a película de baixo, tá? Eu Sim. acho menos seguro quando a gente corta em 3 a mesma massa, porque o disco do meio vai ficar sem película, nem em cima nem embaixo, só nas laterais, né? Então ele acaba ficando um pouquinho menos estruturado. Mas cortando em 2 também tranquilo, é quase o mesmo efeito.